Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Douglas Anjos, especialista Adobe. Muito bom dia a todos. Obrigado por presenciarem aí o nosso webinar hoje, estar aqui conosco, beleza? Hoje será um webinar bem bacana, que eu trouxe também aqui o especialista em Microsoft, o Pedro Esgobin. Então ele vai estar participando aí com a gente. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que todos gostem também do nosso tema que falaremos hoje, ok? Show. E vamos falar hoje aí sobre a gestão de documentos, né? A gente tem uma agendinha aí bem bacana, né, onde vamos falar sobre fluxos habituais de assinatura de documentos, o Microsoft 365 para Automate, né, como funciona aí a integração entre os dois, né, o Adobe Sign, que vai ser o despacho da documentação, e a integração das ferramentas em fluxos, utilizando, né, cenários e aplicações junto do nosso processo, beleza? Bom, logo em seguida, vamos falar literalmente, dando início aí à gestão de documentos digitais, né? Mas não tem como falar de gestão de documentos digitais sem falar sobre tecnologia. Então, bom, para quem ainda não está habituado à tecnologia, vai ficar espantado o que a gente tem hoje, né? É, já está bem avançada aí a questão de tecnologia, o quanto o real com o digital já vem se impactando diretamente, né, durante o tanto o trabalho quanto o dia a dia, né? Antigamente a gente costumava locar filmes lá na locadora de filmes, hoje a gente tem diversos tipos aí de assinaturas, né, de streaming, por aí vai. E com isso as empresas também têm evoluído tecnologicamente. Então, quando você não se atualiza em si, a tecnologia começa a ser um grande problemão para vocês. Então, a tecnologia tem que sempre se manter atualizada, onde a gente tem uma necessidade básica de se manter conectado. Então, ter sistemas, quando a gente fala conectados, quer dizer que quando você abre uma conexão com outros serviços, outras pessoas, outras tecnologias, quer dizer que se você não se manter atualizado, não tiver as soluções 100% atualizadas, ocorre riscos de segurança. Então, aí a gente sempre tem uma noção, literalmente, de como a tecnologia tem evoluído e a gente tem que evoluir junto com ela, né? E manter-se desatualizado é o pior dos cenários, tanto por parte de segurança, quanto também se manter à frente ao mercado. Então, a gente sabe aí que os nossos públicos, né, vem mudando consecutivamente a cada ano, a cada mês, cada dia aparece uma tecnologia nova, cada dia o pessoal está mudando o jeito que interage, tanto, vamos dizer assim, com anúncios, quanto com documentações, quanto com meios de trabalho, né? E com isso a gente tem uma explosão de dados, não tem como escapar disso. Então, todo dia, muita informação, a gente recebe muita informação toda hora e a gente precisa começar a filtrar essas informações. Quem precisa ter quais informações, quando eu preciso ter X informações ou Y informações. Beleza? E vivemos em um momento em que um clique, por exemplo, garante uma compra. Então, quanto mais rápido for a sua ação com o seu cliente ou com o seu fornecedor, mais rápido você tem as ações de garantir tanto uma promoção quanto também o cliente. Beleza? Então, aí a gente tem literalmente esses dois lados. Agora vamos comentar aí um pouco sobre o real versus o digital, né? Em termos de documentação digital. Beleza? Quando a gente tem aí os documentos reais, a gente tem gastos excessivos com papelada, sem contar que a gente precisa ter aquele quartinho da bagunça, né, onde normalmente o administrativo guarda toda a papelada, o marketing também guarda todos os catálogos e por aí vai. Então, quando a gente fala em gastos excessivos com a papelada, a gente também tem aí o que vem junto com a papelada, né? O local para guarda desses papéis, como a gente vai enviar esses papéis para alguém assinar, como a gente vai manusear, por exemplo, o cliente seu pediu uma nota fiscal, você não tem ela eletrônica. Nossa, se você for caçar no quartinho ali, né? Onde guarda todas as documentações e notas fiscais, vai demorar horas para entrar, mesmo estando 100% organizado, beleza? Então, tem a questão também de demora de fechamento dos contratos. Então, quando você despacha um documento de assinatura pelo motoboy ou pela entregadora, existem várias aí, até mesmo os correios, tem uma demora e ainda pode correr o risco de extraviar, né? Não tem indexação, então, caso você necessite literalmente encontrar uma documentação posterior à sua ação, você não vai encontrar tão facilmente porque ela não é indexável, ela não é fácil de ser encontrada, como, por exemplo, uma pesquisa básica dentro do seu
Microsoft Explorer aí, ou até mesmo dentro do OneDrive ou do SharePoint, beleza? Temos os riscos naturais que o papel traz, então ele pode se deteriorar conforme for o passar do tempo, como também é um alto risco para uma empresa guardar papéis em um local só, como incêndio e tudo mais. Então, tem os riscos naturais, né, da papelada. Temos também quando você mantém todo o seu, não somente o estoque, mas a execução, né, dos seus documentos em papéis, você fica refém de uma impressora, né? Então, se a impressora quebra, se acaba a tinta, isso é um problemão do caramba, vai parar praticamente o departamento inteiro, tá? Então, riscos naturais também requer esses tipos de atenção, não somente, por exemplo, um incêndio. Tempo de funcionários. Quanto tempo um funcionário seu leva para literalmente encontrar um documento, ou então até mesmo criar a documentação, assinar, escanear, enviar por e-mail, ou então enviar por SEDEX, ou então pelo motoboy, né? Então a gente tem esses limites. E hoje a gente sabe que a gente vive em tempos muito rápidos, né? A gente precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo. E se você precisa ir até o correio para deixar uma carta, então uma documentação, digamos assim, ou pedir, né, para que venham até você um entregador específico e tudo mais, você fica à mercê deles ainda. Então, até eles vir, pegar o documento e enviar para a pessoa fisicamente, é um problemão, é uma demora excessiva, tá? E aí, contra isso, a gente tem nós temos os documentos digitais, né? Que ele entra em adequação LGPD, então nem todo mundo pode ter acesso a todas as documentações. A Lei Geral de Proteção de Dados chegou ao Brasil finalmente. Ela não deve ser algo a preocupar empresas e sim fazer com que as empresas se adequem a ela, né? Os documentos digitais também proporcionam a segurança, né, das documentações, então você tem a real certeza de que tal pessoa recebeu a documentação, você consegue fazer esse acompanhamento de trâmites, né, digitais, e além do mais você tem um rápido acesso tanto para a parte de indexação, ou seja, é fácil de encontrar os seus documentos, né? O seu documento está ali reconhecido pelos motores de busca, pelos principais motores de busca, né? Então, vou colocar aí o Drive, o próprio Explorer do PC. Então, você pesquisou até mesmo o que tem dentro do documento, ou seja, o conteúdo do documento também tem que ser indexável, isso é muito interessante, também tem como ser feito, tá? E a grande possibilidade de backup. Lembrando, backup real é o backup do backup, né? Então você tem que ter pelo menos aí o original e 2 cópias ainda, garantindo o backup 100% dos seus documentos. Se você tem isso, não importa o que aconteça, você consegue trabalhar literalmente aí de home office, você consegue trabalhar de qualquer lugar, você tem acesso, de acordo com o LGPD, a qualquer lugar, a qualquer momento e para as pessoas específicas. Beleza? Então, aí a gente já parte literalmente para planejamento dos fluxos. Então, quais são os departamentos que literalmente vão utilizar a documentação digital, né? Normalmente, é muito comum o pessoal de RH trabalhar com a documentação digital. Ah, eu preciso contratar uma pessoa nova. Poxa, envia para ela o formulário, para ela mesma preencher em casa e você recebe. A gente está vivendo um tempo complicado, onde até mesmo receber um papel em casa, pegar no papel, quem que pegou nesse papel, né? Então, tem esses riscos também, né? Tem a questão também de ele ter que se deslocar até a empresa para assinar uma papelada que poderia ser adiantada através mesmo do celular dele, beleza? Isso somente no RH, mas existem aí a parte administrativa, marketing com contratos de eventos e por aí vai. Parte comercial com modelos de propostas, beleza? Então, existe N possibilidades para documentação digital. E aí a gente vem com os tipos de documento na hora de literalmente despachar para assinatura, né? Como assim, Douglas, despachar para assinatura? Literalmente pegar um documento que você tem, né? Seja ele físico ou digital já, você consegue digitalizar ele posteriormente, mas facilitar a forma de que ele é preenchido. Então, já preparar os campos, cada um em seu lugar, já preparar também quem vai ser as pessoas, quem vão ser, né, as pessoas que vão assinar o documento, aprovar, delegar, por aí vai, né, apenas preencher a documentação. Só que aí a gente tem certos tipos de documentos e seus padrões, né? Então, os documentos padrão, com fluxo padrão, é aquele que é um documento já engessado. A gente já sabe quem são as pessoas que vão receber e muda, tipo, um fornecedor, mas ainda assim tem que ter, por exemplo, a aprovação do meu gestor, ou seja, já sei quem tem que ter a assinatura do meu diretor e do meu departamento financeiro,
né? Então, 3 pessoas eu já sei, só uma que muda. Então, ele é um documento padrão, ele não muda, né? Ou seja, o conteúdo dele, as propostas que tem dentro dele e tudo mais não mudam. E as pessoas que vão seguir o fluxo desse documento, 90% delas não mudam. Então, ele é um documento padrão com fluxo padrão. Já aí a gente tem os documentos não padrão com fluxo padrão. Então, o interior do documento muda, tá? Porém, ele pede sempre o mesmo fluxo. Então, digamos que de fornecedor para fornecedor, a sua proposta, né, que você recebe do fornecedor mude o interior, porém o restante não. Ou você cria um padrão para o documento, esse documento ele tem que ser alterável, então tem que ser aí, principalmente a solução que for disparar tem que ser compatível, por exemplo, com o Word da vida, tá? Onde você possa alterar e então disparar para o fluxo automático. Beleza? E aí a gente tem o terceiro nível, que é o documento sem padrão de execução, né, que são documentos únicos. Então, digamos que eu tenha um documento que eu quero enviar para um cliente X, é uma proposta totalmente diferente do que eu já fiz, e eu não preciso, por exemplo, de outras pessoas aprovando, eu só preciso da assinatura daquele cliente. Então, é um documento sem padrão de execução. Beleza? Então, você só quer simplesmente pegar o documento, subir na nuvem, bum, disparar para a pessoa assinar, tá? E logo em seguida, dentro do planejamento do fluxo, a gente tem que entender quem são os envolvidos nesse fluxo de automação, né? De automação ou até mesmo um fluxo 1. Então, conhecendo todo esse escopo, a gente consegue literalmente começar a trabalhar com a documentação digital. Legal. Partindo logo em seguida, né, para a questão de ter uma infraestrutura preparada, saber como se preparar para a documentação digital, né? Primeiramente, você tem que saber de onde esses documentos vêm. É de uma base legal? Não, é da minha própria empresa, Douglas. Então, essa é sua responsabilidade, beleza? Responsabilidade da empresa. De acordo com o LGPD, somente as pessoas corretas devem ter acesso aos seus próprios documentos. Então, é, você tem que integrar, literalmente, a sua documentação digital de acordo com o LGPD também. Isso, qualquer documentação da empresa. Então, por exemplo, ninguém quer, por exemplo, que o relógio de ponto de todos os funcionários sejam vistos por todos os funcionários. Então, cada um vê o seu. Quem mais pode ver? Ah, o setor financeiro. Então, você começa a ter necessidade de uma infraestrutura preparada para gerir esses documentos, para mostrar esses documentos somente para as pessoas que realmente podem ter acesso a essas documentações, tá? Então, esses documentos vão para onde? É uma nuvem segura? Essa nuvem tem backup? Ela é automática? Eu só tenho isso no meu computador ou ela literalmente está em outro servidor? É um servidor local ou é um servidor que eu posso literalmente conectar com as pessoas certas, né, tudo certinho? Então, isso é muito importante e é por isso que a gente trouxe também as informações aí, né, da Microsoft, que é literalmente um serviço lindo de se ver, principalmente aí que a gente vai apresentar um curso com a DocSign e o Automate, o Pedro vai começar a ter essa explanação agora, né, da sessão aí do Microsoft 365, Power Automate, e que sim, faz uma grande diferença, porque quando a gente coloca, né, uma explanação sobre quanto tempo um funcionário leva para simplesmente pegar um documento, será que ele tem acesso àquele, será que ele pode ter, né, obviamente, depois retirar aquele documento, né, de ação, colocar numa nuvem segura, ele aí pode demorar em torno de uns 5 minutos até encontrar a documentação e colocar no local correto. Em 5 minutos, né? Se ele faz essa mesma ação para 20 documentos no dia, esses 5 minutos já se multiplicou. Se você colocar um cálculo humano, ele levou muitas horas somente para fazer algo, uma simples adequação, uma simples integração que a Microsoft poderia ter resolvido, né? Então aí eu vou passar a passar a falar aí sobre a Adobe Sign, tá? Sobre a solução de disparo de documento. Então, vamos voltar um pouco lá no início do fluxo. Né? Você precisa literalmente de uma solução para disparo de documentos. Isso é fato. Hoje em dia, ir até o local de onde a pessoa está para entregar uma documentação, tanto por correio, SEDEX, isso leva a pessoa a pensar muito. Por exemplo, se é uma proposta comercial, a pessoa precisa pensar, ela tem tempo de pensar, nossa, será que vale a pena mesmo? Será que, e se eu começar a procurar concorrentes? Então, você está abrindo espaço para mudança de pensamento. Então, quando você dispara um documento para ser assinado digitalmente, você tem menos tempo.
ela quer resolver aquilo. Então você precisa ter uma solução que dispare esse documento, que tenha fluxos automatizados, né, que tenha certos níveis de administração e acesso. Então, de acordo aí com a LGPD, você precisa dar acesso às pessoas corretas. Cada uma dessas pessoas precisa ter acesso somente aos seus documentos e depois, num GED, né, num gestor eletrônico de documentos, abre o leque, né, é, dessa gestão de documentos digitais, beleza? Então ele precisa ser seguro de acordo com o LGPD. O sistema que dispara precisa ser seguro e de acordo com o LGPD. E sem contar que ele precisa ser rápido e eficaz, né? Não adianta você oferecer uma solução complicada demais para uma assinatura digital ou eletrônica e a pessoa vai olhar assim, meu Deus, como que eu assino isso? Ela vai precisar ligar para você para entender. Então tem que ser algo bem didático e bem eficaz. Beleza? Logo em seguida, né? A gente tem a documentação aí, a gente vai levar a introdução literalmente ao Microsoft 365. Então a pessoa recebeu, assinou, para onde que vai esse documento? Como é que ele vai percorrer a ação desse documento, né? E até mesmo quando você também tem soluções mais integradas, você starta de outras partes. Então você pode fazer com que o sistema pegue informações, né, seu sistema interno de GED e já disparar pelo AdSign, né? Aí eu vou passar a palavra literalmente para o Pedro Esgobin, fazer uma introdução aí como Microsoft e assim, tinha essa história. Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Pedro Esgobin, tá? Sou especialista em solução Microsoft aqui na MapData. Falarei muito a respeito da plataforma Microsoft e como ela pode te apoiar nessa jornada aí de gestão de documentos digitais, tudo que o Douglas veio explicando até agora, toda a parte aí de segurança, né? Toda a parte digital até a parte da execução, tá? A começar, vamos falar aqui do Microsoft 365, tá? Ela é a plataforma voltada à produtividade da Microsoft, que além daqueles aplicativos convencionais que a gente já conhece, como Word, Excel, PowerPoint, ele nos traz aí uma gama de soluções, lembrando, todas baseadas em nuvem, ou seja, você consegue acessar de qualquer local, você consegue acessar diversos dispositivos, né, o mesmo serviço, tá? Então, ele nos oferece uma gama de soluções para atender nas áreas de e-mail, comunicação interna e externa, colaboração de arquivos, gestão de tarefas, sendo todas essas soluções altamente customizáveis, tá? Então, o que eu quero dizer com altamente customizável é que ele consegue te atender de acordo com sua necessidade, tá? Então, se você precisa criar uma equipe dentro do Teams, né, que é a plataforma de comunicação, colocar todo mundo, né, stakeholders de um projeto dentro dessa equipe, compartilhar arquivos, etc. Dá para você fazer sem problema nenhum, porque isso está na nuvem, todo mundo, independente de home office, independente de escritório, independente de onde estiver, consegue acessar, tá? Hoje o Microsoft 365 conta também com uma suíte de segurança bem desenvolvida. Uma suíte de segurança bem desenvolvida, para capacitarmos em todas as gestão de identidade, segurança que a gente precisa ter, tá? Quando eu falo gestão de identidade, gestão de segurança, pode te parecer um pouco técnico, mas gestão de identidade, vamos imaginar que é um e-mail, uma pessoa que acessa tal arquivo, uma identidade mesmo, né? Como que a gente vai gerir ela? Como que a gente vai dar permissões para ela acessar isso e não aquilo, tá? E segurança para garantir que essa pessoa seja realmente ela e não um impostor, um hacker, um malware, qualquer coisa desse tipo, tá? Então a gente consegue adicionar recursos como dupla verificação, né? Se você acessa o Facebook, o Google aí alguma coisa, já veio algum SMS para você com um código e você colocou no seu celular, né? Algo assim. Geralmente é isso que ocorre nessas soluções e aqui no Microsoft 365 isso está presente e funcionando muito bem também, tá? Acesso aos dados a partir de localidades específicas, isso dá para a gente colocar também para agregar mais segurança ainda, e inclusive até uma inteligência artificial que vai analisando como você se comporta, como o seu usuário se comporta, para identificar que quando aquele usuário tiver um comportamento diferente, ele ativar ali um alerta e falar, opa, tem algo de errado com esse usuário, entendeu? Hoje aqui da plataforma do Office 365, né, Microsoft 365, eu vou mostrar para vocês com um pouco mais de profundidade o Teams, tá? Que é a plataforma voltada à comunicação, gestão de equipes, o SharePoint,
que ele está aí dentro do Teams de uma certa forma, que é responsável por toda a gestão de documentação digital, tá? E o Power Automate, ok? Power Automate, sendo um plano separado, né, do Microsoft 365, eu vou explicar ele a seguir, ok? Power Automate, então, ele é uma solução de automação de tarefas em nuvem, ele faz parte do Microsoft 365, tá? E ele é baseado em condição e ação. Então, vamos imaginar o seguinte, você tem uma condição que é, o meu arquivo chegou no e-mail, encaminhar esse arquivo, todos os anexos para tal remetente, para tal destinatário, entendeu? Então, vamos imaginar que ele integra aí todos os aplicativos da plataforma do Microsoft 365, assim como aplicativos de terceiro, se houver suporte, tá? Então, aí surge uma infinidade de possibilidades de automação dentro da plataforma do Office 365 para poder facilitar os seus processos, os seus fluxos de trabalho, tá? Vou trazer aqui um caso meu mesmo. No passado, eu sempre precisei muito falar com o cliente para saber se está tudo certo com o produto que ele adquiriu, né? Fazer essa parte de suporte mesmo. E muitas das vezes eu me encontrava ali digitando o mesmo e-mail sempre, até que eu pensei, eu posso automatizar isso, né? Então eu criei um fluxo no Power Automate, onde eu criava uma tarefa com o e-mail da pessoa, tudo, já encaminhava um e-mail para ela perguntando se está tudo ok, isso, aquilo. E quando essa pessoa respondia o e-mail, a tarefa marcava como concluído, entendeu? São coisas assim que, se a gente parar para pensar, se existe uma possibilidade de automação, dá para a gente economizar muito tempo, tá? E como que funciona então a integração dessas soluções do Microsoft 365 com o Adobe Sign, que é o que o Douglas acabou de falar, tá? A plataforma aí do Adobe Sign, que é responsável por toda a gestão de assinatura digital, que vai colher a assinatura dos seus usuários, gerenciar o fluxo. Existe já um conector do Adobe Sign dentro do Power Automate, onde você consegue elaborar todo o seu fluxo de assinatura, tá? Então você vai ter um fluxo de assinatura automatizado, como o Douglas nos informou, um fluxo de assinatura, vamos imaginar aí, onde somente se altera os destinatários e o conteúdo dentro desse arquivo, tá? Então eu tenho uma rápida criação desse documento, porque eu consigo preencher tudo por um formulário. Eu faço um envio automático de assinatura para um usuário e assim que ele assinar já vai para o outro, tá? E a recuperação de documento assinado e armazenamento em nuvem. Ou seja, assim que esse arquivo retornar para mim como assinado, eu já vou salvar ele num compartilhamento em nuvem, onde somente eu tenho acesso, por exemplo, ou minha equipe tem acesso, ou se não for muito, como eu posso dizer, se não for assim muito secreto, né, entre aspas, eu posso deixar para toda a organização observar, tá? Então eu consigo salvar esse arquivo já no meu repositório, lá no meu SharePoint, até no OneDrive, no Teams, para poder acessar ele quando eu quiser, tá? Lembrando, como o Douglas falou, com toda essa capacidade de indexação, atendimento às regras da LGPD, podemos inclusive adicionar recursos dentro da nossa plataforma para que arquivos como esse não saiam. Então, se o arquivo tem ali algum dado, alguma coisa específica que é considerado sensível, quando eu for enviar um e-mail, quando eu for compartilhar esse arquivo com um externo, ele vai bloquear, entendeu? Então, dá para a gente já deixar esse arquivo seguro, tudo em ordem, sem se preocupar com nada, tá? Aqui alguns cenários de aplicação. Eu vou mostrar para vocês agora, a começar pelo departamento administrativo. Vamos olhar para o nosso departamento administrativo. Quais fluxos podem ser automatizados, dependendo de como trabalhamos, tá? Podemos aí digitalizar fluxo de assinatura referente a termos de responsabilidade sobre o uso de equipamentos da empresa, né, como EPI, etc. Vamos lembrar aí também como esses equipamentos, como sendo celulares, tá? Notebook. Então, se o meu usuário, se o meu funcionário extraviar esse notebook, esse celular, um EPI, alguma coisa assim, eu tenho lá o meu termo de responsabilidade falando que a pessoa que pegou emprestado da empresa tem que devolver nas condições corretas de uso, tá? Assinatura de holerite. Então, ao invés de eu ficar chamando todos os meus colaboradores na minha sala, ainda mais nesse tempo, né? Eu não vou nem ficar falando muito, batendo nessa tecla de pandemia, porque isso já saturou bastante, né, gente?
Mas vamos pensar, assinatura de holerite. Ah, o pessoal está em casa, é isso, é aquilo, como que faz para assinar? A gente pode também colocar um fluxo de assinatura, tá? E mais relacionado ao setor de RH, envolve a contratação de pessoas em home office, desde entrevista sendo realizada online por meio de uma plataforma como a que eu estou utilizando hoje para falar com vocês, até a assinatura do contrato de admissão. Dessa forma, não há nenhum contato físico, sendo assim, até menos burocrático, eu diria, né? Ou leva menos tempo para o entrevistado realizar a sua papelada, né? Para não ficar correndo atrás disso, correr atrás daquilo. Dá para enviar tudo por e-mail, o pessoal assina e já deixa tudo certo, entendeu? No departamento comercial, vamos lá. Aqui a gente pode automatizar assinaturas de orçamentos, ordens de serviços, ordens de fornecimento, propostas, tá? Eliminando aí a necessidade de impressoras e scanners e até mesmo envio pelo correio, tá? Vamos pensar em departamento comercial. Então, a equipe de vendas fez um orçamento, uma ordem de serviço, fornecimento, enviou para compras. Compras tem que ir lá, tem que assinar, tal, para enviar para a produção tem que ir lá, enviar, deixar tudo certo, colocar lá no administrativo, falar, ó, tá tudo certo isso aqui, pode guardar, né? Por meios burocráticos, vamos imaginar. Então, todo esse fluxo de assinatura, isso pode ser automatizado, tá? Dependendo aí do que for utilizado, né? Quais são os nossos meios de trabalho, que informações a gente precisa inserir nesse documento, etc. Dá para a gente eliminar toda essa necessidade de impressora, scanner e até o usuário ir lá e ficar modificando o documento do Word, né? Abrir o Word lá, modificar tudo, né? Dá para a gente deixar o preenchimento automático aí, que eu vou mostrar para vocês na demo que terá ao final desse webinar, tá? Aqui na área de TI, novamente vemos casos de uso como termo de responsabilidade sobre dados ou sobre equipamentos utilizados, conforme eu falei lá, né? Notebook, celular, isso pode ficar a cargo da TI também e não na responsabilidade do administrativo, tá? Bom, com todos esses exemplos, você que está me assistindo, você conseguiu identificar alguma coisa que você colocaria aí na sua empresa, alguma coisa assim, que pode ser utilizada essa solução que a gente montou? Se sim, deixa aí no chat, vai agregar muito valor, imagino, tanto para mim quanto para quem está assistindo esse webinar, porque vamos lá, né? Tem muita coisa para todos nós aprendermos ainda, né? Então seria muito bacana aí se alguém encontrasse alguma aplicação aí, deixasse um cenário, ok? Douglas, vou deixar com você aqui o Show. estudo de cenário de documentos reais e volto mais tarde na parte da demonstração, tá bom? Show, sem problema. Bom, pessoal, eu trouxe aqui um cenário simples, tá? Onde temos um dono de um documento, ele precisa da aprovação de um gestor e do setor administrativo, e logo em seguida, depois dessas duas aprovações, ele precisa enviar essa documentação para um assinante final, né? Então, eu coloquei aqui um estudo de cenário de documentos reais. O que são documentos reais? São documentos literalmente no papel, né? Que a gente pega, que a gente envia para o motoboy, que a gente envia, como nesse caso aqui, por e-mail, tá? Então, é algo literalmente mais palpável, beleza? Então, nesse cenário, nós temos a empresa, que tem um dono, onde tem um funcionário, né, que é dono de um documento, ele vai imprimir uma requisição, né, de assinatura, e ele mesmo precisa assinar esse documento. Então, ele vai imprimir, ele vai assinar e depois ele vai escanear, porque ele vai enviar por e-mail para aprovação do setor administrativo e para o gestor dele, né? Qual que é o problema aqui? Quando você imprime e escaneia, pode ser que você tenha uma perda aí de dados, tá? Tanto para uma impressão ruim, quanto até mesmo quanto um scanner que acabou falhando ali em algum momento da documentação. Então você tem uma perda de dados aí, uma possível perda, tá? Tem uma chance, né? Logo em seguida, você vai enviar, depois que você escaneou esse documento assinado, você vai enviar, né, o dono do documento vai enviar para o primeiro aprovador. Essa pessoa vai ler, vai enviar esse documento seguinte para o gestor. Você tendo, o dono, né, do documento tendo essa aprovação, ele então vai encaminhar esse documento aprovado para o assinante. A única proposta que realmente fala que a pessoa literalmente responsável acessou o e-mail e deu um ok é um e-mail. Então, se você acabar apagando, você perdeu esse registro, tá? Então tem que tomar muito cuidado aí.
Beleza. O assinante mesmo, o destinatário, o signatário, ele recebeu, ele vai ter que reimprimir o que já foi impresso e escaneado, vai ter que assinar e escanear. Então tem uma segunda chance aí de, literalmente, né, de perda de dados dessa documentação. E então ele vai encaminhar para o dono do documento, que pode ser que ele não veja essa documentação, pode cair em spam, tudo mais. Então a gente tem aí, né, alguns problemas-chave dentro do cenário de documentos reais aí. Logo em seguida, eu gostaria de apresentar para vocês o cenário, né, na nuvem, que ele retrataria mais ou menos como que é o trâmite automático dessa documentação em uma solução na nuvem, como por exemplo o Adobe Sign. Então, o dono do documento vai pegar o seu próprio documento no Word, ele não precisa transformar em PDF nem nada. Ele vai enviar esse documento para a nuvem de disparos, como por exemplo o Adobe Sign, e essa nuvem vai ter etapas de cumprimento dessa documentação, onde as duas primeiras etapas é a aprovação do administrativo e do gestor, que vão ocorrer simultaneamente. Beleza? Então, ele vai recolher a aprovação desses dois e vai colocar em pauta. Então, ele vai guardar essa informação de que os dois aprovaram, em tal data, tal horário, a autenticação foi feita por e-mail. Lembrando, toda autenticação por e-mail agora já é válida, uma vez que também o e-mail já entra por questões de LGPD. Então, se você consegue reconhecer uma pessoa por um e-mail, ele é um dado, digamos assim, muito importante a ser trabalhado, tá? E tem um grande risco aí também de ser trabalhado, tá? Então, você sim pode utilizar essa especificação de autenticação por e-mail como uma prova, porque o usuário é totalmente responsável pelo seu próprio e-mail. Igual banco, você é totalmente responsável por manter a senha do seu banco somente com você. Se você abre, você é totalmente responsável por isso. Beleza? Então, sim, cada uma dessas pessoas é responsável pelo seu próprio e-mail e eles acabaram aprovando, tá? Aprovou, essa aprovação é levada para a nuvem, então essa informação é guardada, é colocada em pauta junto ao relatório de auditoria, contendo até mesmo o IP de onde ele realizou essa aprovação. Beleza, aprovou, é enviada uma mensagem de volta para o dono do documento e automaticamente ele já parte para a segunda etapa. Então, não tem aquele processo de eu pegar esse documento de novo e enviar, vai que eu esqueço, entendeu? Então, há muitas falhas no processo manual, né, processo real, que pode ser corrigidas e prevenidas, né, erros prevenidos, a partir de um segmento na nuvem. Beleza? Ok, o assinante recebeu esse e-mail e agora ele precisa literalmente assinar. Então ele vai pegar, ele pode estar no celular, ele pode estar na China, ele pode estar no Brasil, ele pode estar nos Estados Unidos, ele vai receber um e-mail, ele vai abrir com os dados móveis dele ou com o dado Wi-Fi de onde quer que ele esteja conectado, e então ele vai assinar. Ele assinou, o documento volta para a nuvem, né? Na verdade, o documento nunca deve sair da nuvem, tá? Então, ele assina literalmente na nuvem. Isso que é muito importante, porque aí você não abre a possibilidade de alguém acabar editando esse documento. Beleza, aí entra na questão de segurança também. Legal. Passou pela nuvem, o documento foi assinado, está tudo verificado, tudo ok. O documento assinado vai ser enviado automaticamente para o dono do documento e também para quem assinou. Ah, Douglas, mas tem como inserir pessoas em cópia que não vão assinar, não vão aprovar, não vão fazer nada, só precisam receber uma cópia do documento. Sim, beleza? Isso aí você define literalmente no fluxo do documento na hora de você enviar pela DocuSign. Legal, mas ainda há um cenário ideal ainda. O cenário ideal na nuvem é quando o documento é assinado, ele vai para um armazenamento automaticamente. Então, captura dessa documentação automática, de maneira automática, qual que é a parte boa? É, você não precisa ir até o local, né, de onde você executou o trabalho, pegar o documento e salvar no local que você deseja. Deixa que o sistema mesmo faça isso por você. Por quê? Você poupa tempo dos funcionários, você literalmente aí restringe, né, os erros que podem ocorrer dentro desse cenário. Quais seriam os erros? A pessoa pode esquecer simplesmente de pegar o documento na DocuSign e passar para o GED dele mesmo, né? Para somente as pessoas necessárias tenham acesso a essa documentação. Então, aí que entra literalmente o Power Automate, o SharePoint e a nuvem do Office 365, né? É a captura desse documento automático, ou então até mesmo o despacho automático. Então, você, literalmente, o
o Pedro vai acabar apresentando aí na demo um documento que você insere dentro dentro de um modelo ali do SharePoint. A pessoa se inscreve em um local e o próprio SharePoint ele vai criar um documento em Word, vai passar para o Adobe Sign e vai despachar um documento para assinatura dessa pessoa, onde você cadastrou. Então, tem que ter essa conversa automatizada para ter literalmente essa segurança de redução de erros, redução de possibilidades de que pessoas erradas tenham acesso a essas documentações e ter esse fluxo automatizado aí para ser colocado automaticamente esse documento na nuvem, né? Uma nuvem confiável. Beleza? Então agora eu vou passar a conversa aí novamente para o Pedro. Ah, não. Essa parte ainda é minha, desculpem. De diagnóstico de departamento. Isso aqui é bem bacana, que é o quê? Você tem a nuvem do Active Directory, né? Então você tem vários usuários ali dentro da sua empresa. Desculpa, eu acabei esquecendo dessa parte. E onde vai ter toda a estruturação de e-mail, login e senha e por aí vai. Para que você vai fazer um retrabalho? Para que o TI vai ter um retrabalho, por exemplo, de alinhar os logins das pessoas que precisam ter acesso, por exemplo, ao Adobe Sign, novamente dentro de um setor administrativo ali do Adobe Sign? Não, já vamos literalmente pegar as informações que a gente tem no Azure, o Active Directory já cria grupos, já tem tudo bonitinho, o TI, até o olho de quem trabalha em TI vai brilhar, né, nesse setor aqui, que é o quê? A automação, né, de quem tem acesso ao despacho de documentação em nuvem, né, de quem tem acesso a certas coisas. E isso facilita muito também na adequação LGPD, porque aí você começa a criar grupos de pessoas, essas pessoas ficam dentro de sites, dentro do SharePoint e por aí vai. Então, dentro do Azure Active Directory, a gente teria literalmente, né, essa rede de pessoas que daí teria os departamentos e seus gestores e eles iriam informar quem são os colaboradores que têm seus próprios documentos. Esse gestor também estaria dentro do Adobe Sign, ele estaria verificando os fluxos dessas documentações, tá? Aí beleza, os colaboradores despacham, enviam, assinam e por aí vai todas as suas documentações. Então, eles enviam para os assinantes finais, essa informação tem que ser enviada novamente para o gestor, né? E direto para a nuvem de armazenamento aí, né, o GED em questão, que seria o SharePoint, né? Esse documento foi concluído e ele está literalmente colocado em um backup na nuvem. Então, aí aqui a gente colocou literalmente como seria esse detalhamento, né, esse gerenciamento dos usuários e também o gerenciamento dessas documentações. Em um gráfico bem simples aqui. Beleza? Bom, agora sim. Pedro, dou a palavra para você aí. Poderia realizar uma demo aí para o pessoal ver como que funciona essa automatização? Bem Com bacana? certeza, Douglas. Show. Já vou colocar aqui a tela principal para o pessoal ver, tá? Imagino que vocês estejam vendo minha tela, tá? Sendo compartilhada aí o Teams. Sim, vendo perfeitamente. Maravilha. Aqui, então eu tô trabalhando aqui diariamente na minha ferramenta de trabalho, né, aqui no Teams. E eu preciso então mandar um formulário lá, na verdade um termo de responsabilidade para um usuário meu assinar. Ele pegou um celular do nosso departamento aqui, da nossa empresa e vai utilizar nesse período de home office. Então aqui eu tenho as postagens, os arquivos, tudo, mas o que me interessa para a gente é essa aba aqui, Input. Vamos renomear ela, deixar um nome mais bonitinho, né? Disparo de documento. Disparo de doc. E quando eu abro essa aba, me traz aqui uma lista do SharePoint, tá? Então vamos colocar um novo item nessa lista. Esse é o formulário que eu falei para vocês que quando eu preencho, leva todos os dados a um documento, tá? Então eu vou colocar aqui o nome do funcionário, Douglas, o e-mail dele, o número da matrícula, por questões de LGPD, vamos colocar aqui nos meus fictícios, né? Especialista Adobe no cargo. Marca do celular, Samsung, modelo S3. E o número, beleza. E-mail, vamos colocar aqui o código de identificação internacional, né? 789. Beleza.
Aqui, pessoal, só para deixar claro que eu estou colocando todos esses dados aqui só para mostrar para vocês, né, que vai levar para o documento. Mas eu poderia inserir aqui somente, por exemplo, o e-mail e o número, tá? Coloquei um que a mais aqui. O e-mail e o número e puxar tudo de uma base de dados para colocar nesse documento, tá? Para facilitar ainda mais esse preenchimento. Então vamos clicar aqui em salvar. Já criou uma nova ocorrência aqui na minha lista e enviou também para o e-mail do Douglas. O Douglas vai receber um e-mail, tá? Lembrando que eu também vou receber, porque eu preciso assinar esse documento também, tá? Então ele vai receber um documento lá e vai assinar. Assim que você receber, Douglas, você já avisa a gente aqui, tá? Calma aí. Deixa eu dar um load aqui no meu e-mail. Aqui, chegou. Vou compartilhar minha tela, posso? Pode, sem problemas. Só um momento, então. Trazer aqui para a pinha de cima. Beleza. Conseguem ver o e-mail que eu recebi aqui da Adobe? Até baixar as imagens. Aqui, ó. Já recebi aqui o revisar e assinar. Deixa eu abrir aqui no navegador. E vou acessar a documentação. Vamos lá. Legal, veio aqui, veio o CTPS, aqui os dados que foram automaticamente preenchidos e o campo para eu assinar. Legal, vou assinar aqui. Eu já tinha essa assinatura aqui, tá, gente? Da mesma forma que eu posso limpar ela, realizar uma outra assinatura aqui, ou então requerir para que meu celular, né, receba uma notificação e que eu assine a partir do meu celular. Então, eu posso colocar aqui o meu número de celular. Só um momento. Pegar, colocar o meu celular. E vou enviar um SMS. Então, eu vou receber esse SMS porque o que acontece? Algumas pessoas podem achar um pouco complicado desenhar no mouse, e realmente é um pouco complicado mesmo. Então, eu vou requerir que a própria Adobe me envie um SMS contendo um link único. Esse link único ele vai proporcionar a assinatura para mim. Acho que eu digitei errado aqui, não é 79, 74. Aí. E então, eu vou literalmente assinar esse documento a partir do meu celular. Recebi aqui o link, eu vou abrir ele. Abriu no meu navegador. E aí eu vou, até mesmo posso deitar a tela do meu celular e acabar assinando aqui com o touchscreen. Finalizei, clique em concluído, ele vai aparecer aí na tela para vocês. Beleza? Então, existem várias maneiras. É aí que eu entro novamente aquela questão. Precisamos facilitar para que os nossos clientes, fornecedores ou as pessoas que estejam assinando, né, a nossa documentação, assinem esse documento de forma correta. Beleza? Eu vou aplicar aqui, olha lá, assinou, e vou clicar aqui para assinar. Nesse momento, ele foi para a segunda etapa. Ele já até fala aqui, ó, o próximo, Pedro Esgobin assinará. Então, eu vou passar o controle novamente para o Pedro aqui. E eu já recebi aqui o e-mail, tá? Então vamos lá Beleza. novamente. Chegou aqui para mim a assinatura solicitada em termos de responsabilidade sobre uso de equipamento. Revisar e assinar. Eu vou ser mais simples, tá, pessoal? Eu só vou assinar aqui, já que o Douglas explicou já toda essa parte aí dos diferentes métodos de assinatura, né? Então, aqui no tipo, eu só vou digitar meu nome, já tá salvo aqui, né? Pedro Esgobin. Aplicar e clique para assinar. Beleza, fechamos aqui o fluxo de assinatura, tá? Chegará aqui um anexo via e-mail. Então, o documento está assinado aqui. E se acessarmos a nossa equipe aqui de novo no Teams, nosso canal TI,
viermos aqui em arquivos, documentos assinados, aqui está o nosso arquivo, tá? Já assinado. Então, tem aqui as duas assinaturas, né? Vou dar um aplicar zoom aqui. Então, o que eu falei para você, ó, pelo presente termo de responsabilidade, o empregado, senhor Douglas, né? Que é o que puxou lá do meu dado. Previdência Social, número CTPS e cargo. Esses dois aqui, eu deixei eles não preenchidos para vocês verem, tá? Que dá para a gente alterar conforme necessário, tá bom? Ah, na verdade eu estava acessando o de ontem, esse daqui é o de hoje, pessoal, ó, 24/3/2021. Então aqui, como eu falei para vocês, ó, o CTPS e o cargo não estão preenchidos, né? Porque eu deixei sem preenchimento mesmo, para vocês verem como que fica no documento Word. A gente adiciona essa tag, né? Com esse link lá no Teams. Então, o senhor Douglas, né? Celular da marca Samsung, modelo S3, e-mail 4565789, chip número tal, fica responsável nananana, por todo e qualquer problema nesse celular. E a matrícula aqui, ok? As duas assinaturas, tudo certinho. Alguma coisa gostaria de acrescentar, Douglas? Não, creio que seja isso mesmo. Lembrando que todo termo que, não somente termo, qualquer documentação que você despacha pela WebSign, ele vai gerar um relatório de auditoria que pode ser utilizado, por exemplo, para protestar ou processar alguma coisa diante o que contém, né, no documento. Beleza? Maravilha. Então, vamos aos apagar das luzes. Sigam a Mapdata, pessoal. Temos aqui o QR Code, tá? Os contatos na tela. Tem muita novidade, tem muita coisa interessante para acompanhar nas nossas redes sociais, tá? Então, se você seguir, com certeza vai ser algo que vai somar aí no seu feed do Instagram, do Facebook, tá bom? O Flávio aqui tem uma pergunta sobre se esse arquivo de assinatura fica armazenado diretamente no SharePoint, correto? Isso, ele fica armazenado diretamente no SharePoint. A gente deixa um template, né? E todos os arquivos que vão puxando desse template, eles são salvos no SharePoint mesmo. Então, finalizando aqui, quem tiver mais alguma dúvida, eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Caso tenha posteriormente, fique à vontade para nos contactar, beleza? E muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, pessoal, por todos que participaram, todos que dispuseram do tempo para participar. E qualquer dúvida pode continuar contando conosco, ok? Obrigado, tchau, tchau. Show. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.